Pessoal, vamos orar? Agradecer a Deus pela oportunidade. Qualquer um dos alunos, por favor, pode orar. Pai amado, Pai querido, na tua presença queremos glorificar, te exaltar, glorificar o teu nome que é santo, Senhor. Agradecer a ti por esses momentos preciosos da sua presença, Senhor, onde iremos, ó Pai, aprender que esse processo de ensino-aprendizagem, Senhor, possa entrar realmente no nosso coração. Senhor, vai, Pai, liberando, Senhor, o trânsito para que os outros amigos, Senhor, os outros irmãos que não chegaram, possam estar também conosco, vai livrando, Senhor, vai livrando, Pai, do homem mau, Senhor. Vamos, ó Pai, estar juntos, Pai. Ilumina, Senhor, amém, Senhor, Pastor Firmino, Pai, que possa, Pai, passar tudo aquilo, Senhor, que está em seu conhecimento. Que possamos sair cada vez mais renovados, Senhor, cheios de conhecimento, não para guardar, mas para também distribuir para os nossos pais, Senhor. Agradeço a Ti por esse momento da Tua presença e oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Pode sentar. Fico feliz em estarmos aqui mais uma vez. Acredito que na nossa aula, segunda-feira passada, eu acredito que, de certa maneira, acrescentou um pouco o conhecimento de vocês, pelo menos despertou a importância da matéria de geografia bíblica que se refere à nossa vida, na preparação de um sermão, na preparação de uma aula, como também na preparação da nossa própria vida. Certo? Nós falamos para vocês, só para lembrar um pouquinho aqui, falamos sobre os grandes impérios, aí nos detivemos mais na época do Alexandre o Grande, depois falamos de algumas características dos impérios, certo? E terminamos o Império Romano. Falamos que cada um deles contribuiu de uma maneira específica para a vida de Jesus, certo? Só para nós tentarmos lembrar e nos posicionar na aula, você lembra qual foi a contribuição babilônica para a vida de Jesus? Qual era a característica de conquista do Império Babilônico, Acabava os templos, as escolas. Sim, o que eles faziam com isso? Cultura, os povos estavam misturados, não havia assim uma fronteira de nação, as pessoas poderiam ir e vir, havia aquela unidade racial. Pois bem, qual foi a contribuição do Império? Vamos pular para o grego, não vou na ordem não. Grego. Abertura das estradas. Foi o idioma. Isso, o Império Grego contribuiu na unificação da língua. Quando Jesus vem, nasce como homem, então ele chega numa região onde uma língua era obrigatória. Que língua era essa? O grego. E por falar nisso, qual idioma que Jesus falava? Grego. Grego não, falei qual? Falei quantos? Grego, aramaico e hebraico. É isso mesmo? Falava espanhol também? Não? Português de Portugal? Não. Veja só, há uma dificuldade em entender isso. Vamos então lembrar de dois fatos importantes na vida de Jesus, entre muitos, Primeiro, quando ele estava na cruz, e ele usa uma expressão e fala assim: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer isso? Deus meu, Deus meu. Deus meu, por que não paraste? Pois bem, que idioma ele fala ali? Hebraico ou aramaico? Aramaico. Por que ele usa o aramaico? Linguagem mais popular. Linguagem mais popular. Porque ele não queria que os soldados entendessem o que ele estava falando. Então, quando ele usava a palavra em hebraico ou em aramaico, era porque ele queria que o entendimento fosse restrito ao seu povo. Certo? Vocês já ouviram aquele filme A Paixão de Cristo? Esse último lançado, isso, acho que esse cara é mesmo. Pois bem, ele, no filme dele, ele alega e afirma até
o autor do filme, que Jesus sempre falou aramaico enquanto estava vivo. Na realidade, Jesus usava aramaico em oportunidades específicas. Quando ele queria que somente o povo hebreu entendesse, ele usava aramaico. Então Jesus falava hebraico e grego e algumas vezes o aramaico. Certo? Aí nós entramos aqui nessa parte, lembram disso? Essa parte da polêmica? E eu falei para vocês das regiões, Judeia, Galileia, citamos aqui João 4, ou é 2,4 ou é 4,2? Que fala da mulher samaritana. 4. Falamos desse texto. Aí eu então falei para vocês que ele morre em uma região, manda os seus discípulos ir para outra região, aí depois manda voltar para a região seguinte, né? Norte e sul, não nessa ordem necessariamente. Eu perguntei para vocês onde ele estava quando ele foi recebido ao céu, naquele episódio que nós conhecemos como a Ascensão de Cristo. A pergunta foi: ele estava onde? Na Galileia, norte de Israel, ou estava na Judeia, sul de Israel? Aí ficou aquela polêmica, aquele debate muito proveitoso. E eu então, inspirado por Deus, gente, vamos fazer o seguinte: trabalho de casa. E a minha pergunta é: vocês fizeram o dever de casa ou tem que mandar bilhete para o pai de vocês? O pai não, o pastor. O pastor pega, né? É para o pai também, não tem jeito. Vamos lá. Vocês pensaram nisso, estudaram? E aí, qual foi a conclusão? Judeia? Judeia. Então ele foi recebido no sul. Isso. Ele estava aqui. Isso. Ele voltou para o sul. Então, quando ele manda-se para cá, há um tempo, depois ele volta para cá. Bom, aonde vocês se basearam para ter tamanha convicção? Mais especificamente Betânia. Lucas 24, 50. Quem que diz? Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Cita a cidade de Betânia. Onde estava Betânia aqui? Qual dessas regiões? 3 quilômetros. Quanto? 3 quilômetros de Jerusalém. Perto do Monte de Oliveira. Porque a volta dele, fragmento da coisa, vai dar ali no cruzado, através da profecia. Pergunta: qual a relação? Porque ele faz uma referência a Atos 1:12 e fala que eles vieram de Jerusalém e afirmam do Monte das Oliveiras, né? Do Monte Olival, e aí muitos afirmam que ele foi assunto aos céus no Monte das Oliveiras. É a mesma coisa? Sim. Sim, né? Mesma coisa. Mas por que eu falei para vocês definirem isso? Né? Porque há um acontecimento apocalíptico que vai acontecer nesse monte, citado por ele ali. Da mesma forma que vocês estão vendo Jesus subir, vocês verão ele também, ele voltará. Quando Jesus voltar para instituir o seu reino milenial, por favor, agora eu não vou entrar na polêmica de pré-milenista, pós-milenista, não temos tempo para isso, mas quando ele vier para instituir o seu reino, onde ele vai descer? Monte das Oliveiras. Por isso, onde fala assim, da mesma forma que se ele subir, você vai ver, então ele voltará nessa mesma região. Vocês sabem o que acontecerá, né, aqui, o que vai estar acontecendo aqui para Jesus descer exatamente em Israel? Batalha do Armagedon das nações, né? Batalha do Armagedon será uma batalha de todos os homens contra o próprio Cristo. Aqui, quando Jesus descer aqui, por quê? O falso profeta e o anticristo vão fazer uma aliança com Israel, com a seguinte promessa: nós vamos restabelecer o templo, nós vamos tirar aquela mesquita que tem lá e vamos reerguer o templo. Então logo os judeus vão entender o quê? Que esse realmente é o Cristo, e vão fazer aliança com ele. Só que quando ele construir o templo, eles vão querer sentar no Santo dos Santos, no caso do falso profeta. Aí os judeus vão entender que não é o Messias, porque no Santo dos Santos ninguém senta, não tem uma forma visível ali. Então eles vão abrir, né, vão romper aquela aliança com o falso profeta e o anticristo.
todas as nações estarão com eles. O que vai acontecer? As nações se voltarão contra Israel. Todas as nações. Para dizimar, acabar com Israel. Quando isso acontecer, vai se cumprir o que a Bíblia fala. Todo olho verá. Como é que todo olho vai poder ver Jesus se isso vai ser algo local? Vai ser geográfico, vai ter um endereço. Como vai poder ver todo olho? Você se lembra do 11 de setembro? Daquele ataque às Torres Gêmeas? Você lembra? Você lembra até onde eu estava, né? Você não parou para ver? O mundo todo parou. Vai ser o que vai acontecer aqui. A tecnologia vai promover esse evento. Todo olho vai ver. Porque Jesus vai descer de forma visível. Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês verão ele descer. Todos verão. Você imagina então o que a imprensa vai fazer, né? Imagina, a imprensa está ali para noticiar uma guerra. Agora vão acabar com Israel. Quando pensar que vão acabar, vão ver Jesus descendo sobre o Monte das Oliveiras. E a Bíblia fala que esse monte vai se romper de alto a baixo. Por falar nisso, tudo que vem de Deus é de alto a baixo. O fogo que consumiu o local veio do alto, o véu do tempo foi rasgado de alto para baixo, o monte vai se romper de alto para baixo, tudo que vem do chão é do inferno. Estou falando isso porque vi um pregador falando que começou a pregar e eu senti meu pé esquentando, está subindo, aí deu medo. Meu Deus, onde que eu estou? Então as coisas de Deus vêm do alto para baixo, certo? Então aqui vai acontecer esse grande evento. Por isso é importante sabermos em qual região, aonde está. Tá certo? Deixa eu dar aqui uma pausa da nossa aula e dizer para você o seguinte, que hoje na hora do intervalo, eu vou dar intervalo um pouquinho antes, eu estou aqui com um relatório financeiro. Se você tem dúvida com relação à sua situação financeira, você vai me procurar, tá certo? Na hora do intervalo. Outra coisa também importante, estou aqui com alguns trabalhos. Vou depois entregar o João, por favor, João, você distribuir. Você vai distribuir no final da aula, tá certo? Distribuir agora, você sabe o que acontece, né? Tudo. Você tirou quanto? Aí vai me tirar da graça, cara. Então no final você entrega. Então nós vamos ter intervalo um pouquinho, no horário um pouquinho antes, você vai voltar, depois você vai entender o mistério por quê. Bom, até aqui nós já falamos tudo para vocês sobre a parte da região da Palestina. Eu trouxe um vídeo que vai acrescentar um pouco mais para vocês, de uma forma assim mais visual, né? Esse vídeo não é meu, é de domínio público, você podia baixar na internet, mas o importante é nós olharmos aqui, tá certo? Então vamos passar aqui para vocês. Não se preocupe com relação ao material, eu vou passar para o João e vai mandar para o meio de vocês essas slides para vocês poderem visualizar. Para estudarmos a geografia de Israel, eu gostaria de começar primeiro mostrando o nosso mapa do mundo, o nosso planeta Terra. Aqui nós temos a América do Norte, no lado esquerdo. Então depois vem o Brasil, na América do Sul. A África, a Europa e a Ásia. E no meio dessas três áreas, da África, da Europa e da Ásia, vai estar exatamente a área que nós iremos estudar, que é onde Israel está localizado. Então essa área era também chamada de crescente fértil e é chamado do berço da civilização, porque as primeiras civilizações iniciaram exatamente nessa área. Aqui nós temos o Mar Mediterrâneo, que separa a África e a Europa. Então, no lado inferior dessa imagem tem o Egito, que você vê o verdinho é o rio Nilo, e no final dele é o delta do rio Nilo, é uma área bem fértil. Já no outro lado direito seria onde começou a Babilônia, depois veio a Assíria e finalmente veio o reino da Pérsia. E no meio exatamente de todas essas grandes civilizações estava Israel. E se você puder observar, o nome crescente fértil é porque exatamente é na forma de uma lua crescente, se você botar essa área. E tem uma razão bem interessante de por que a área é nesse formato. Se você olhar em cima,
Existe uma cadeia de montanhas que causa mais ou menos uma barreira da civilização ir mais para cima. E na parte de baixo é todo um deserto, chamado do deserto da Arábia. E a área que nós iremos estudar, Israel, é exatamente um ponto entre essas duas áreas das civilizações. Então Israel, apesar de ser uma área pequena, estava localizado num ponto bem estratégico. Agora, se nós vermos a área de Israel, tem 2 pontos que ficam fácil de identificar e que nós iremos nos basear em tudo até na parte de geografia. No norte tem o Mar da Galileia e no sul tem o Mar Morto. Você pode ver que o Mar da Galileia está mais ou menos a 45 quilômetros do Mar Mediterrâneo e o Mar Morto a 75 quilômetros. E na parte em cima do Mar Morto, a 52 quilômetros da praia, é a cidade de Jerusalém. Eu gostaria de ver com vocês agora como fazer um estudo do relevo dessas áreas. Então, se você observar esse quadrado que está mostrando agora na tela, isso representa exatamente a área do corte mais acima dos 3 que estão aparecendo do lado esquerdo. Então, se você puder localizar, lembrar que esse corte de cima é exatamente esse corte lá da parte do norte. O corte do meio vai estar essa parte do meio também. E finalmente o corte de baixo pega o Mar Morto e esse corte inferior que tem no lado esquerdo. Esse seria um momento bom de pausar o vídeo e você poder olhar com bem calma a localização do relevo nos 3 cortes que está no lado esquerdo, comparado com o mapa do lado direito. Isso vai ajudar bem a você visualizar depois, em termos de o que é montanha, o que é planície e aonde cada área está. Continuando, se você observar no mapa, nos 2 gráficos, no mapa à direita e no gráfico à esquerda, nós estamos localizando Cafarnaum, que é exatamente a cidade onde Pedro morava e é a base do ministério de Jesus. Nessa mesma área em cima, nós teríamos Nazaré, que foi onde Jesus cresceu. Você pode ver no mapa e no gráfico também. Agora, se nós formos para o gráfico do meio, estamos localizando agora Jerusalém. Que basicamente, Jerusalém é um dos pontos mais altos da montanha no meio. E na direita dessa, já no vale do Rio Jordão, seria Jericó. Finalmente, no terceiro gráfico, tem o Mar Morto. Esse é o sul do Mar Morto. E aqui seria o deserto do Negev, que é mais para o sul de Jerusalém, a parte sul de Israel. Então, com base mais ou menos nesse relevo, nós podemos definir a planície costeira, as montanhas centrais, o vale do Rio Jordão e as montanhas da Jordânia. Na planície costeira, nós vamos começar essa foto. Se você observar no mapa do lado esquerdo, dá para ver a direção que essa foto foi tirada. Foi basicamente tirado do leste para o oeste. Então o oeste está no mar. Se você puder localizar na foto, essa região que você está vendo aí é a região do Meguido, que é onde foi exatamente o Armagedon. O nome Armagedon vem dessa área do Megido, porque no Apocalipse essa é a área onde vai se travar a batalha do Armagedon. E se você observar embaixo também tem essa estrada passando. Essa estrada era chamada Rota Costeira Internacional e era uma das 2 mais importantes rotas que cruzavam Israel. Agora na região que está aparecendo é chamado Monte Carmelo,
e fica pertinho dessa ponta no mapa lá. E finalmente você pode ver que tá ali já vem o mar Mediterrâneo. Agora, se nós descemos um pouco mais para o sul, essa foto é da planície costeira, olhando novamente do leste para o oeste, ou seja, da montanha olhando para o mar. E na foto vai dar para ver o mar lá atrás. E aqui seria exatamente a área que mostra essa planície costeira. Como dá para você ver, é uma planície bem fértil. E aqui seria a foto exatamente na mesma posição, mas olhando no contrário. Em vez de olhar das montanhas para o mar, agora nós estamos olhando do mar para as montanhas. E aqui nós poderíamos ver que tem essa área intermediária que sai da área de planície e vai para uma área que é mais intermediária, mas ainda não é a montanha. E lá atrás nós podemos ver as montanhas. Então esses basicamente são algumas fotos para lhe dar ideia sobre a planície costeira. Olhando nas montanhas centrais, eu decidi mostrar exatamente Jerusalém, porque é uma cidade que é bem central, então nós vamos olhar Jerusalém por todos os lados, basicamente. Nessa foto aqui nós estamos vendo do leste para o oeste, significando nós estamos olhando das montanhas para o mar. Na seta nós podemos ver as muralhas da cidade antiga e onde o templo era localizado antes de ser destruído. Aqui seria uma área intermediária que vai entre a montanha e a área costeira. E finalmente lá atrás dá para ver a área costeira toda, e mais atrás ainda dá para você observar o mar Mediterrâneo. Agora, se nós pegarmos a mesma posição, mas invertermos, olhando agora do mar para as montanhas, para a região da montanha, novamente nós poderemos ver aqui a muralha, e na parte de cima da seta, do lado direito, dá para ver novamente o domo dourado lá, onde ficava o templo. E ali dá para observar exatamente o Mar Morto. E do lado esquerdo do Mar Morto seria todo o vale do Rio Jordão, que nós vamos ainda ver mais adiante. Agora, se nós olharmos na direção do sul, quer dizer, olhando exatamente do norte para o sul, nós vamos observar mais uma vez, aqui está a muralha, e do lado direito da seta está exatamente o templo, e você pode observar toda a área dessa muralha, a área da cidade antiga, da Jerusalém, do tempo antigo. Mais embaixo nós temos a área que é chamado de Herodium, que é devido ao Herodes, ele foi enterrado exatamente nessa montanha. Ela é feita por homem e foi onde é o mausoléu do Herodium. E mais do lado direito ali está Belém, que foi onde Jesus nasceu. Agora, se nós invertermos, olharmos do sul para o norte, mais uma vez aqui nós temos como a base a muralha da cidade antiga e o templo, do lado direito da seta. E ao norte nós temos toda a área que seria dessa montanha central. Agora vem o Vale do Rio Jordão. E para essa primeira foto nós estamos indo mais para o norte, antes do Mar da Galileia. Então, exatamente aqui nós estamos, como a foto pode mostrar, como a imagenzinha da câmera, o lado esquerdo pode mostrar, nós estamos olhando do norte para o sul, e aqui nós conseguimos ver exatamente onde o Rio Jordão entra no Mar da Galileia. E atrás dessa montanha, na costa do Mar da Galileia, está exatamente Cafarnaum.
Nessa foto agora, ela é tirada exatamente do outro lado do Mar da Galileia. Se você olhar do lado esquerdo, ali está o Mar da Galileia, e todo esse vale vai lhe dar uma ideia de como é o Vale do Rio Jordão. Estamos dando um panorama aqui para você ver exatamente. E no outro lado seria exatamente as montanhas da Jordânia que nós vamos estudar logo depois. Aqui no Rio Jordão nós estamos olhando exatamente do oeste para o leste, ou seja, do mar para dentro das montanhas. Então nós conseguimos ver essa área intermediária que é chamada o deserto da Judéia, e lá no fundo teria exatamente o Mar Morto. Só para você ter uma ideia, o Mar Morto é o lugar mais baixo do mundo. Está a vários metros, acho que 400 metros abaixo do nível do mar. E lá depois do Mar Morto tem exatamente as montanhas da Jordânia, que é exatamente o que nós vamos estudar agora. Nessa foto nós estamos vendo no sul do Mar da Galileia, já no outro lado do Rio Jordão, olhando para o Mar da Galileia. E aqui seria exatamente o inverso da foto que nós vimos antes, mas aqui sendo o sul do Mar da Galileia. Agora seria vendo diretamente as montanhas da Jordânia, vendo do lado de Israel. Aqui seria o Mar Morto e lá teriam as montanhas da Jordânia. E finalmente, mais no sul, agora vendo da direção inversa da Jordânia, das montanhas aqui na Jordânia, nós estaremos olhando lá para o Mar Morto. Então vamos resumir o que nós estudamos hoje? Bem, a área de Israel é localizada no que nós chamamos hoje de Oriente Médio, e é uma área localizada entre a África, a Europa e a Ásia. Se observarmos Israel, nós podemos facilmente identificar o Mar da Galileia, ao norte, o Mar Morto ao sul, e ligando os dois é exatamente o Rio Jordão. E o Rio Jordão vai do norte para o sul, ou seja, ele começa antes do Mar da Galileia e termina no Mar Morto. As regiões geográficas de Israel nós poderíamos definir como a planície costeira, as montanhas centrais, o Vale do Rio Jordão e as montanhas da Jordânia. Espero que você tenha gostado do nosso passeio e que Deus possa lhe abençoar com esse estudo. Eu trouxe esse vídeo para vocês só para ampliar aquela visão que nós já tínhamos dado através de mapas, e agora você pode visualizar em fotos atuais. Bom, então até aqui tudo certo, né? Posso fazer um teste surpresa. Já teve medo disso na escola? Vamos adiantar aqui e vamos começar. Deixa eu ver aqui o trem. Vamos começar então a viagem do apóstolo Paulo. Quantas viagens o apóstolo Paulo fez? 3 viagens missionárias. Vamos então agora, primeiramente, conhecer um pouco esse personagem. Nunca se fala de um assunto em que você envolve uma pessoa sem antes conhecer essa pessoa.
Seria uma coisa mais maluca do mundo, nós falamos aqui das viagens dele, sem entendermos um pouco do apóstolo Paulo. A primeira pergunta que vem à mente, eu acredito também vem a sua, é a seguinte: quem foi o apóstolo Paulo? E quando faço essa pergunta, eu não estou pedindo para que nenhum anjo espiritual aqui em nosso meio fale assim, não, ele foi Saulo transformado em Paulo, porque Saulo quer dizer grande, Paulo quer dizer pequeno, Deus transforma um grande em pequeno, abate o soberbo, levanta o humilde, vou te matar. Né? Porque nós temos a mania de espiritualizar coisas. Você pode até usar os nomes do apóstolo Paulo para você falar o significado, mas espiritualizar e dizer que Deus fez isso porque queria humilhar, porque queria reduzi-lo a nada, isso é coisa de profeta de monte. Certo? Vamos entender quem foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era judeu ou ele era romano? Nós falamos aqui no início, né? As duas coisas. Um por nascimento e outro por quê? Cidadania comprada. Ele comprou cidadania. Qual foi a cidadania que ele comprou? Romana. Quem era Paulo? Paulo era um fariseu. Você sabe que dentro do judaísmo, na época de Jesus, havia segmentos dentro do judaísmo, que eram os fariseus, os saduceus, os zelotes, né? E alguns também definem como escribas. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os fariseus e os saduceus. De uma forma assim bem simples, bem objetiva, nós podemos dizer que os fariseus eram os mestres, de uma forma bem objetiva, tá certo? Existem outros detalhes. E os saduceus eram o quê? Definindo assim de uma forma, repito, bem objetiva. Eram os grandes profetas, eram os espirituais, eram os saduceus que negavam a existência dos anjos, ou acreditavam nos anjos. E acreditava, os fariseus negavam, ou os fariseus acreditavam, os saduceus negavam. Os saduceus negavam. Por quê? Porque os saduceus acreditavam que eles eram dominadores da revelação. E eles eram aptos a dizer aquilo que era dogmático ou não para Israel. Os fariseus, por sua vez, se detinham muito na área do estudo. Foram os fariseus que inauguraram, que criaram um livro chamado Talmud, que até hoje é vendido em Israel e é vendido em qualquer sinagoga, em qualquer parte do mundo. O que é o Talmud? São comentários farisaicos ou dos fariseus da Torá. Ele lia a Torá e eles então começavam a comentar. Os comentários eles fizeram um glossário, e esse glossário deu o nome de Talmud, que é tão respeitado. Na época de Jesus, já haviam brigas entre os fariseus. Você já ouviu aquela expressão quando Jesus fala assim, tomai sobre vós o meu jugo? Já ouviu essa expressão? Nós pensamos que o jugo é um peso, nós comparamos o jugo com aquilo que o animal carrega quando está trabalhando, mas quando Jesus fala sobre jugo, ele usa uma expressão do farisaísmo, que quer dizer o quê? Uma nova interpretação. Por exemplo, o que é uma interpretação chamada de jugo? Passamos de conta aqui, vamos dar um exemplo bem simples. Adultério. Em que caso uma mulher pega adultério poderia ser apedrejada? Determinado fariseu acreditava que, estou criando um exemplo, tá certo? Acreditava que ela tinha que ser pega no ato do adultério, e a pessoa que viu o adultério tinha que levar para a praça e gritar adúltera, e essa pessoa tacar a primeira pedra. Já um outro rabino fariseu acreditava que deveria pegar também os dois, não era somente ela, os dois. Repita, um exemplo. Outros acreditavam que além de pegar os dois, tinha que ter outra testemunha. Então, para cada interpretação, eles davam o nome de jugo. Por isso Jesus fala assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, não é como os fariseus. Deu para entender? Então, Saulo pertencia a esse grupo doutrinário. E para pertencer a esse grupo doutrinário, ele tinha que não só conhecer muito a Torá, ele tinha que conhecer os idiomas da época, como também profundamente o aramaico, que era até então um idioma quase não utilizado dentro da cultura greco-romana. Até aí tudo bem? Saulo então cresce nesse meio aqui. Ele é um jovem, solteiro ou casado?
Saulo era casado? Sim, eu não sei, né? Há contradições, mas isso Uns dizem que era solteiro, outros dizem que era casado. Porque para ser membro do Sinédrio, tem que ser casado. Para ser apóstolo também. Por falar nisso, vamos lá, vamos voltar aqui, senão eu vou perder ele em raciocínio e falar um negócio lá na frente. Vamos lá. Então, Saulo era fariseu. E ele era muito respeitado. Por quê? Porque Saulo, além de ser um fariseu estudioso, ele era zeloso. Só que o zelo dele extrapolava a sala de aula. O zelo deles era mais comparado, mais à frente um pouquinho, aquilo que nós chamamos de exército templário. O que o exército templário fazia? Para zelar pela lei de Deus, ou para zelar por Deus? Eles matavam. Eles tinham como objetivo o quê? Não somente combater teoricamente, mas de fato dizimar seus oponentes. Saulo era dessa linha radical. Achia. Hã? Achia. É, mais ou menos. Era Assembleia de 1950. Imagina como era. Então, quando Saulo vê aquele novo movimento surgindo, o que chama a atenção de Saulo não foi um novo profeta, porque eles não tinham medo de novos profetas. Lembra aquele conselho de determinado homem, que eu acho que está na Bíblia? Gente, vamos deixar para lá. Se for de Deus vai continuar, se não for vai acabar. Essa era a mentalidade dos fariseus. Mas o que chama a atenção de Saulo é que esse novo movimento estava surgindo com seguidores que davam a vida. Então agora o inimigo é outro. Não é somente teoria, não são somente teorias. Agora o negócio é sangue por sangue. Ele vê um jovem dando a sua vida por amor a esse novo evangelho, ou a esse evangelho, que até então se usava essa expressão, né, de boas novas. Que homem foi esse? Estevão. Quando ele vê esse menino morrer, vamos dizer assim, esse jovem morrer, Saulo era jovem, e o que ele faz? Ele se revolta. Por quê? Porque ele era ruim? Não. Qual era o defeito de Saulo até então? Zeloso, extremamente zeloso. Só que quando ele vê esse rapaz dando a sua vida por essa nova religião, por esse novo segmento, Saulo então se transforma e ele recebe um apelido. O apelido que Saulo recebe aqui é touro desenfreado. Por isso a Bíblia fala que ele respirava ameaças contra o povo de Deus. Faz ideia o que é respirar ameaça? Ódio. Por que todo desenfreado? Porque acreditava, se é verdade, se você botar um touro em direção à cerca e você realmente dominá-lo, ele vai arrebentar aquela cerca, mesmo que para isso todo o seu peito seja rasgado. Saulo agora estava sem freio, como mais ou menos um time que ontem foi freado. Né? Eu estou triste por isso, não se alegre. Não entendeu o raciocínio? Ele não estava revoltado. Ele viu agora que o Evangelho não era mais uma ameaça literária ou doutrinária. Não, era muito mais que isso. Os seguidores de Jesus estavam dispostos a dar a vida por isso. Logo, isso aqui não iria acabar se ele não tomasse uma providência. O que ele faz? Ele vai a Damasco e pede o quê? E pede cartas para acabar com isso. Essa carta, o que dava a ele? Poder para matar. E esse rapaz, ele vai e começa a matar. Só que nós lemos a Bíblia e pensamos que foi algo automático, de um dia para o outro. Só que antes daquele encontro dele com Jesus em um determinado caminho, eu esqueci agora, que caminho foi esse? Ele fez muitas atrocidades e ele criou uma técnica. Qual era a técnica dele? Ele entrava na casa dos crentes, pegava os filhos, as crianças e falava para o pai: você nega? Não, matava as crianças, depois matava a esposa, para depois matar o homem. Então as pessoas tinham pavor dele, medo, e ele era destemido.
Ele estava destinado, obstinado, melhor dizendo, a cumprir aquilo que ele acreditava que era a missão dele. Até então, ele não achava que nada que ele estava fazendo era errado. E ele vai então ter um encontro com quem? Com Jesus. O interessante desse encontro é que Jesus não fala que ele está perseguindo a igreja. Jesus fala que ele está perseguindo a ele, porque me persegue. Você sabe o desfecho dessa história. Ele pega uma doença, uma cegueira, ele vai para determinado endereço que Deus dá para ele, e Deus então chama um profeta, um discípulo da época, e fala assim: vai na rua chamada tal. Estou tentando forçar você a me ajudar direito. Ananias. Porque lá tem um homem que é escolhido. O interessante também nessa expressão de Deus, ou nessa identificação de Deus, no que se refere a Saulo, Deus identifica Saulo assim: ele é para mim um vaso escolhido. Deus não fala que ele é um fariseu, Deus não fala que ele é um doutor, Deus não fala que ele é muito sábio ou que ele é muito forte, fala que ele é simplesmente um vaso escolhido. O que o profeta fala para Deus? Você entendeu agora por que o profeta fala isso? Porque quando lemos a Bíblia pensamos assim: se eu estivesse lá não seria tão incrédulo, aleluia. Eu ia logo, ia nada. Esse Senhor falou assim: Senhor, muito tenho ouvido falar. O que ele quer dizer com isso? Que a história de Saulo já era conhecida, e o tempo já era um tempo maior do que nós pensamos. Já ouvi falar dele: esse homem é cruel, ele vai matar. Deus manda, ele vai lá, você conhece o desfecho disso. Quando esse homem se converte, o que acontece com ele? Eu já falei isso aqui na aula de missões, mas vou repetir. Você acha que ele de imediato ele é nominado ou denominado apóstolo dos gentios? Não. Bastante tempo, mas ele vai para um lugar. Qual seria o lugar que ele vai? Síria, Arábia. Ele vai para a Arábia e fica lá 3 anos. Algumas pessoas acreditam, né? Aí vem a parte espiritualista disso tudo. Olha, preste bem atenção, irmãos. 3 anos Jesus andou com os discípulos preparando o osso. 3 anos Saulo teve que ficar na Arábia também sendo preparado. 3 anos lá, 3 anos aqui. Deus é fiel, Deus é justo. Na verdade, ninguém sabe o que Paulo fez lá. Nós acreditamos, e é um livro que eu vou dizer para vocês agora que é bom ler, mas com certas ressalvas, é a história dos Hebreus de Flávio José. Por que com algumas ressalvas? Porque Flávio José era um historiador pago por Roma. Então você imagina, você falaria mal do seu patrão? Então muitas coisas que Flávio José escreve é defendendo o Império Romano. Então você tem que ter o conhecimento geográfico, histórico, para você também não ficar na cilada. Mas nos traz algumas revelações. Nem Flávio José ousa dizer o que Saulo foi fazer lá, mas ele ficou 3 anos. E ele volta, e voltando, ele então tem uma ideia mirabolante. Qual a ideia dele? Eu vou para Jerusalém e vou me apresentar até então os líderes da igreja, porque esse título foi dado mais à frente um pouco. Eu vou me apresentar aos líderes. Quem eram os líderes? Quem era o líder da igreja de Jerusalém? Jerusalém, Tiago. Tiago era o líder da igreja de Jerusalém. Pedro foi o precursor, né, da igreja em Roma. Precursor. Mas Tiago era o pastor daqui. E ele vai para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, os discípulos estão lá. Como você acredita que foi a recepção para ele? Vem, meu filho, Deus te abençoe, que bom. Eu acredito em milagre. Porém, Pedro, apesar da sua ousadia, não poderia simplesmente falar assim: nós não queremos você aqui. Criaram uma estratagema. E qual foi a estratagema? Paulo, nós vamos te dar uma passagem para Tarso. Você tem que evangelizar Tarso. Só que foi passagem só de ida. Em outras palavras, some. Né? Quando você de repente está fingindo, mas quando Saulo sai da presença dos pais da igreja, ele encontra um diácono, que era um homem rico, que discipulou de fato Saulo. Quem foi esse diácono? Barnabé. Barnabé. Barnabé então encontra Saulo e fala: Saulo,
Me conta a tua história. E Saulo então conta para Barnabé toda a história. E Barnabé se convence dessa conversão e volta com Saulo para Jerusalém. Fala, não pessoal, você tem que ouvir esse cara. Ele é bom mesmo, Deus converteu, Deus transformou. Começa a fazer a integração de Saulo para dentro da igreja. O que às vezes falta na nossa igreja é algo chamado integração. Porque o fato de aceitar a Jesus, permita por favor esse comentário aqui, não tem nada a ver com integração na igreja. Aceitar a Jesus é um ponto. Ser integrado à igreja é algo totalmente doloroso. Porque ela não conhece ninguém, ela não sabe da origem da igreja, da história da igreja, ela precisa conhecer. Por isso é importante, né, esse veículo, esse instrumento. E Barnabé fez isso. Trouxe ele para cá, o disciplinou e os apóstolos muito, né, eu posso falar assim, muito fervorosos, crendo muito na conversão de Saulo. Falou, Barnabé, tu tem razão, a partir de hoje tu vai andar com ele. Tu não confia? Então Saulo começa a andar com Barnabé. E ele volta para onde? Para Tarso, para a sua cidade. Ele começa a evangelizar primeiramente a sua cidade. E esse homem que Jesus chamou para evangelizar os gentios, ele tem um sonho ousado. E o sonho de Saulo é evangelizar não somente a parte oriental, mas evangelizar a Europa. Nós temos aqui na primeira viagem de Paulo o percurso aproximadamente que ele percorre. Só que Saulo falou assim, tudo bem, eu não posso ficar em Jerusalém, eu vou fazer em Antioquia a minha base missionária. Então Saulo vem para Antioquia e aqui ele estabelece a sua base. Foi nesse lugar aqui que Saulo conseguia recurso não só financeiro, como espiritual para suas viagens. Veio para cá, mais à frente um pouquinho, Silas. Veio para cá, mais à frente um pouquinho, Timóteo. E daqui Saulo os designava. E foi daqui que um homem muito conhecido, se não da Bíblia, mas um atual, foi discipulado, preparado e enviado para Creta. Esse homem chamava-se Tito. Então Saulo prepara aqui em Antioquia. Temos aqui a parte da primeira viagem dele, as cidades que ele começa a percorrer. Se você vê dessas cidades aqui, qual delas você conhece alguma história bíblica? Hã? O que tem aqui em Listra? Que é apedrejado. Ele foi apedrejado. Se você quer conhecer a parte histórica da viagem do apóstolo Paulo, você tem que ler o livro de Atos dos Apóstolos. Porque o livro de Atos, eu costumo dizer, acredito até que o pastor Marco Aurélio tenha ressaltado isso aqui, eu vou só repetir. O livro de Atos dos Apóstolos é a ponte do Novo Testamento. É o que liga os evangelhos às cartas. Você não compreende os evangelhos se lê Atos, e você não compreenderá as cartas se lê Atos. Porque em Atos se cumpre o que está escrito nos evangelhos, e nas cartas você vê a parte histórica do livro de Atos. Por que ele escreveu para aquela igreja, o que estava acontecendo com ele. Então é importante você ler o livro de Atos dos Apóstolos. Certo? Ele começa com algumas cidades até então não muito conhecidas. Listra, Derbe, Icônio. Você conhece algum fato relatado nessas cidades aqui? Hã? Vocês concordam comigo que os meios de transporte não são como os de hoje? A maior parte da sua viagem ou era navio, ou era a pé, cavalo. E por falar nisso, quando Paulo encontra Jesus, ele caiu do cavalo? Não, senhor. Que bom, graças a Deus. A cidadezinha de Paulo, essa aqui, ó, Tarso, e ele faz em
Antioquia. Você sabe por que ele escolhe aqui? Faz ideia? Se você olhar esse mapa, tem como você analisar e falar, por que ele não faz em Tarso? Por que ele faz aqui em Antioquia? Dá para ligar os dois pontos, né? Jerusalém e a ponte de cima, né? É estratégia. Estratégia. Toda cidade existe um lugar chamado ponto zero. O que é o ponto zero em uma cidade? É o lugar que nós chamamos de geograficamente o meio. Normalmente as prefeituras fazem os seus prédios, suas sedes no ponto zero. Por quê? Porque fica fácil atingir tanto o norte quanto o sul. Paulo pensou nisso. E ele traz para cá. E aí, tudo bem? Deus vai dar vitória para vocês? Vamos agora à segunda viagem. Você pode ver que já foi bem ampliada agora. De onde ele sai? Antioquia, dá toda essa volta aqui e volta para Antioquia. Então, quando nós lemos às vezes, quando vamos pregar na sua segunda viagem missionária, nós não temos ideia de quanto tempo perdurou essa viagem. Nós somente calculamos. Nós temos aqui, ele passa por Tarso de novo, Listra, Icônio, Antioquia, Troade, agora ele já avança e vai a Filipos. O que aconteceu em Filipenses? O que ele viu aqui em Filipenses que mudou a vida do apóstolo Paulo? Foi aqui? Alguém sabe uma característica dessa cidade importante? Vou dar pista para vocês. A parte religiosa dessa cidade aqui. O que você lembra disso? De uma deusa? A deusa Diana, né? Que as pessoas cultuavam essa deusa. Era aqui que tinha as prostitutas do templo. Você lembra aquela história do cabelo curto, do cabelo comprido? Lembram disso? Por falar nisso, vocês sabem que no céu tem um anjo que tem um armário com gaveta. E na gaveta tem os cabelos das irmãs cortados. Baseado nessa cidade aqui, ó. Porque quando ele chega aqui no meio dessa idolatria toda, as prostitutas do templo, e realmente eram prostitutas do templo, faziam sexo dentro do templo, elas tinham o cabelo raspado para identificar quem eram as sacerdotisas. Então Paulo fala, é melhor que as mulheres tenham o cabelo crescido, para não se confundirem com elas. Então a ordem de Paulo aqui, ela é muito cultural. Não tem nada a ver com a parte espiritual, entendem isso? Então quando nós começamos a imaginar o que ele encontra aqui, aí ele vai e continua. E quando chega em Beré, ele tem outra surpresa. E qual surpresa foi que ele teve aqui? Quando ele pregava, os bereanos consultavam para ver se era verdade. Por incrível que possa parecer, esse fato foi tão inusitado que ficou registrado para que nós conhecêssemos isso. Por que ninguém questionava Paulo? Ora, era Paulo, não era Rafael. Não era Henrique, não era José, não era Fernando. Era Paulo. Quando chega aqui, ele é questionado. E Beré tornou-se para Paulo um refúgio. Quando ele fugia de uma cidade, para onde ele corria? Para Beré. Os crentes protegiam aqui. Ele vai e continua, vai para Atenas. O que acontece em Atenas? Pelo amor de Deus, vocês não lembrarem isso? Você que pode estar na cabeça, não quebra. O tal do desconhecido. Isso, o tal do Areópago. Acredita-se que em Atenas existiam, na época, quando Paulo faz a segunda viagem missionária, cerca de 30 mil ídolos. Fora os ídolos, os atenienses se ocupavam de filosofia, de descobrir novas doutrinas. Então nós entendemos que Paulo, quando viu isso aqui, ele sentiu uma facilidade, já que eles estão prontos a receber nova doutrina, esse lugar aqui será o melhor lugar. E o levaram para um lugar chamado Europa. E quando chega lá, ele vê que tem um altar vazio ao Deus desconhecido. E ele, estrategicamente, começa a pregar em nome desse Deus desconhecido. A mensagem dele em Atenas foi bem recebida? Sim ou não? O
que aconteceu com Paulo aqui? Por que ele tem que sair de Atenas? Era religioso. Hã? E Atenas era muito religioso. Porque ele prega um Deus único. Ele vai contra a cultura religiosa da cidade, que é o politeísmo. É um Deus único, um só Deus. Então ele sai de lá e vai para Corinto. Quando chega em Corinto, ele se encanta com o povo. E para surpresa minha e sua hoje talvez, né? Minha quando comecei a estudar isso. E quando ele chega aqui, já vê a igreja pré-estabelecida. O povo já conhecia o Evangelho de uma forma precária, sim, mas já conhecia. Por que para uma cidade, eu vou somente falar o texto, quero que você lembre qual cidade, ele fala assim: gente, não fique com divisão, um planta, outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. Por que ele fala isso? Porque em muitas cidades que ele foi, o Evangelho já havia sido conhecido. Através de quem? Apolo e só dele? Vamos voltar ao mapa. Estou pensando em matar vocês. Jesus fala assim: fica em Jerusalém, norte ou sul? Até você decorar isso, para não pregar, não falar que Jesus voou, né? Eu saí daqui na aula passada triste. Eu ouvi, nosso aluno aí da internet, você não conseguiu ouvir, Deus te deu livramento. Foi um aluno que falou que Jesus voava, depois da ressurreição ele voava, tinha uma capa, SJ. Bom, Jesus foi crucificado aqui, não foi? E ele fala assim: ficai em Jerusalém. O que aconteceu 50 dias após a morte de Jesus? A festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes é a festa da colheita, não tem nada a ver com o movimento espiritual. Nós nos apossamos desse nome e falamos: sou pentecostal, por causa de uma circunstância, uma referência. Havia aqui a festa do Pentecostes. Todos os judeus eram obrigados a ir a Jerusalém. Por isso Jesus fala: fique aqui. O que acontece quando todos estão reunidos? São cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas que eles não conheciam. E as pessoas que moravam em outras regiões, Pereia, Decápolis, ouviram essas pessoas aqui pregando o seu próprio idioma. Vocês estão bêbados? Não estamos. O que aconteceu conosco se cumpriu, o que está escrito no profeta Joel. O que temos que fazer então para nos salvar? O que Pedro fala? Igreja no Senhor Jesus está. Quantas pessoas aceitaram aqui? Aproximadamente 3 mil, 5 mil? Quase 3? Fora. Aqui só contavam os homens. Onde ficaram esses 3 mil aqui? Voltaram para os seus lugares e voltaram pregando a boa nova. Só que eles não sabiam doutrinariamente os dogmas da sua nova religião, então eles pregam um monte de coisa. Quando Paulo vai visitar as cidades, muitas delas já haviam sido evangelizadas por esses crentes. Paulo então só vai fazer o serviço doutrinário, ensinar. Por isso muitas igrejas receberam Paulo como um grande mestre, apesar de ele não ser mestre. Ele ser um grande missionário. Quando eu falo não ser mestre, por favor não me interprete dizendo que ele não ensinava nada. Me refiro ao seu chamado. O chamado de Paulo foi específico para evangelizar um grupo. Quando ele chega em Corinto, aqui já está tudo. Ele então começa a formalizar a igreja, a organizar a igreja. E essa igreja de Corinto era a igreja que dizia que possuía todos os dons espirituais nela. Era uma igreja voltada aos dons espirituais, porém fazia uma balbúrdia. A Santa Ceia aqui era uma festa. Então Paulo, depois que sai e vai para Éfeso, ele escuta a notícia de Corinto e manda a carta para lá e fala: pessoal, acerca dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes não. Ele começa a falar dos dons espirituais. Para quem não sabe, são 9. O 10º é da mentira. Porque um irmão falou para mim que tinha 10 dons. Eu falei: o 10º não sabe qual é o dia. Existe um conceito dentro do movimento pentecostal, dons espirituais,
que essa pessoa, no mundo pentecostal tradicional, é quase que questionável. Quando a fulana é usada por Deus. Esse fato aí, no Coríntios, não prova, quer dizer, prova, né? E o fato de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, ela não é necessariamente uma pessoa espiritual, ela pode ser cheia do Espírito Santo e ser carnal. Está correto ou está errado? Deixa eu dar uma ideia para você aqui. Vou fazer uma pergunta, quero de forma assim muito simples, sem nenhum tipo de espiritualidade ou arrogância, você responde. Quantos aqui querem ser pastores? Pode contar não. Só os aqui querem ser pastores, ser ordenados. Vou perguntar de novo. Quantos querem ser ordenados a pastoral? Quantos são mesmo? Não é nenhum pecado, a Bíblia fala que é excelente obra desejo, né? Então deixa eu falar para você que levantou a mão. Deus não vai te dar o dom pastoral. O dom pastoral foi dado à igreja. Não é meu, é da igreja. Então se eu não servir a igreja, não tem utilidade. Porque Deus não levanta povo para líder. Deus levanta líder para o povo. Então, eu vou falar assim de uma forma assim, um pouco meio de dura ou direta, mas Deus não pouco está se importando se eu estou sofrendo, me entendo, vou falar agora, se eu estou buscando, Deus está ouvindo a oração de outros, e por isso Ele está levantando vocês, porque o dom pastoral é dado à igreja. Não existe pastor sem igreja, pode até existir esse tipo de igreja sem pastor por uma situação, circunstância, mas pastor sem igreja não existe, porque o dom é dado à igreja. Com relação aos dons espirituais, também é dado à igreja, porque existem 3 tipos de dons, né? Os dons naturais, falei isso para vocês aqui, não falei? Não? Falei sim. Os dons ministeriais e os dons espirituais. Dons naturais, cantar, pintar, jogar futebol, sei lá, qualquer coisa. Dons ministeriais, Efésios 4:11, pastores, mestres, doutores. E dons espirituais são 9. E por sua vez são divididos em 3 grupos. Em cada grupo 3 dons. Dons de poder, dons de elocução e dons de revelação. Dons de elocução são aqueles que são usados através da língua. Profecia. Por exemplo, aquilo que nós vemos hoje no Brasil, não vou citar outro país porque não conheço, no Brasil, que nós chamamos de profecia, aquele é dom de interpretação de língua. A pessoa fala em língua estranha e ela mesma interpreta, que ele é profeta. Não, ele tem um dom de interpretação de língua. É bem diferente. Ele fala, ele mesmo. Sim, como tem profetas hoje aí, em alguns lugares, eu creio nisso. Ele começa a falar língua estranha e ele começa a interpretar, isso acontece. Pode ter o de falar e um de interpretar outra pessoa, não necessariamente Pode. mesmo dom, a mesma pessoa. Pode, é mesmo. Não quero polemizar não, mas Nem vai porque eu vou voltar para a matéria para falar. a palavra de Deus diz assim, quem fala em línguas, Mesmo fala não a Deus, porque o Espírito fala mistério. Eu aprendi que língua estranha só é 2 coisas, ou louvor ou oração. Oração, louvor e oração, porque profecia está relacionada à pregação da palavra, ou seja, quando você prega, você exorta e consola. E o crente pode profetizar numa conversa, conversando, ele pode estar edificando, exortando e consolando o crente, o irmão. Sim. Eu aprendi dessa forma. Também creio, o problema é a banalização disso, né? Porque O que é banalização? A tradição pentecostal é uma coisa com de interpretação. O que é banalização? Vira para o seu irmão e profetiza para ele. Isso é banalização da profecia. Aí você vira para ele e fala, o que você acha? Você, por exemplo, eu gosto do Henrique, Deus vai te dar um carro melhor, cara. Aí eu glória. Né? Isso é banalização da profecia. Né? Eu acredito que a profecia também, a palavra de Deus é a maior profecia. Ela é o crivo da profecia.
Sempre fala. Vamos voltar para a viagem. Só um dom só. R$10 agora. Você mora também. O senhor falou que existe 9 dons, isso. Aí lá em Romanos capítulo 12, diz também que servir é um dom, dar ânimo também é dom, contribuir também é dom. Aí essa situação eu não consigo entender, porque lá em Coríntios fala em 9, realmente. Aí em Romanos parece que aumenta. Isso. Aí você tem parece que não é só 9. aí você tem que ir para o texto original. O texto original dá o sinônimo de virtude, não de dom. É invertido, dá o sinônimo de virtude. Por exemplo, qual a virtude do crente? Qual o fruto do crente? Mas o engraçado é que dentro dessa lista, ele também fala aqui de dom de ensino. Ensinar também vai conseguir uma virtude disso. Não. Se você ler bem o contexto aí, ele fala de virtudes e dom. Ele fala de dom também, o dom de mestre. Mas isso vai ter que ler um contexto, depois a gente vê junto aqui. Senão eu vou. Acho que tá dúvida mesmo, tá? Não. Pegadinha, não, tá? Se fosse para ficar tranquilo, cara. Vamos lá, pessoal. Ele vai para Éfeso. Então aqui na segunda, não é isso? Eu já estava na terceira, nem lembro. Segunda. Tá falando de Corinto. Isso, Corinto ele vai para Éfeso, depois atravessa o mar e ele vai para Jerusalém. Aconteceu algo inusitado em Jerusalém. Concílio de Jerusalém. Por que ele foi parar aqui? Briga. Ele e Pedro. Pedro chegava em Jerusalém e falava assim: olha, Tiago, se eu fosse você, eu olho para aquele cara. Porque eu fui lá visitar a parte lá dos gentios, olha, o pessoal falando língua estranha, sendo batizado, o negócio tá meio desregrado, esse cara é louco. Só que quando Pedro ia lá visitar Paulo, falava assim mesmo, cara, olha, Deus é contigo, tu é uma bênção. Então aquele passado de Paulo não foi totalmente perdoado não, né? Cara, ele pode ter uma recaída, vai me matar aqui. Aí quando Paulo então fala que Pedro era repreensível, por isso repreende ele na cara dele. E ele vai para cá. Quando chega aqui, imagina, Tiago tem que resolver essa pendenga entre nada mais nada menos que Pedro e Paulo. Que tribulação. Verdade. Mas isso forçou algo importante, porque nesse concílio forçado, né, aparentemente litigioso, surgiram os primeiros dogmas da igreja. Foi aqui que começaram a organizar a igreja com relação a regimentos. O que era necessário para ser um apóstolo, o que era necessário para ser considerado um crente, o que ele tinha que deixar de renunciar, qual era a diferença do judaísmo para o cristianismo. Foi nessa época aqui. E por falar nisso, o que era necessário para ser um apóstolo? Quem sabe? Ter andado com Jesus, ter andado com ele, né, no ministério dele, ter visto Jesus depois ressuscitado. Paulo estava fora. Bom, mas Paulo ele chega e fala assim: o próprio Senhor me chamou, né? O próprio Senhor me chamou. Mas Paulo reivindica para si o seu último apóstolo, porque Jesus apareceu para ele. Isso aí, essa foi a defesa que eu estou falando aqui agora. Eu estou falando aqui agora. Quem fala que ele se encontrou com Jesus no caminho, né? Certo. A polêmica dos apóstolos hoje, nada a ver. Eu não ia chegar nesse ponto, não, mas. Gente, apóstolo hoje não dá mais glamour, não. Hoje já tem patriarca, né? Não, nos Estados Unidos consagraram um rei. Nos Estados Unidos consagraram um rei. Depois você vai lá na internet, no YouTube, assim, consagração de um rei evangélico. Vai ver o cara no trono, pessoa levantando ele. Vê um rabino, enrola ele no pergaminho. Um rei. Pessoal, a rei, de que eu não sei, mas rei. Pessoal, vamos dar intervalo agora. Nosso intervalo será exatamente 15 minutos. Tá? Vamos ter que agora, nesse tempo restante, sobre o nosso trabalho, a travessia do Mar Vermelho.
Vocês receberam essa apresentação separadamente, foi enviado para vocês, não é isso? E nosso objetivo, nosso trabalho é fazermos uma resenha sobre o que é apresentado nesse slide aqui. Essa resenha não é obrigatoriamente uma confirmação ou um apoio, né, ou uma aprovação do que está aqui. Pode ser também um questionamento, pode ser também levantar algumas dúvidas, mas é uma resenha sobre o que está sendo apresentado. Verdade e ficção, esse é o tema mesmo ou não? Verdade e ficção. Né? Você vai escrever, depois de você ver essa apresentação, você vai fazer uma resenha baseada nela, é claro, dizendo o seu ponto de vista. Tá? Melhor até se ele fosse um artigo, né? Porque resenha basicamente é concordância. Né? Mas se eu botar esse artigo, eu tenho que botar laudas. Eu estava pensando em 10 laudas, né? Cada lauda uma folha, uma página. Bom, você vai fazer, então não vou também depreciar o ponto de falar com a dissertação, porque aí eu vou depreciar muita matéria. Então vai ser um artigo. Mas a gente não falou de dissertação, não teve? Vamos lá, pessoal. Então, olha só, existem algumas polêmicas com relação não só à travessia do Mar Vermelho, como também à existência do povo hebreu, né, no que se refere ao êxodo, à sua saída. Eu vou me deter com vocês aqui em algumas polêmicas sobre esse assunto. Josias, falei que ele... Jesus voa. É o Jesus que voa, né? Vamos lá. Pessoal, a primeira polêmica com relação ao povo hebreu na época do Egito, nós sabemos bem que eles ficaram nessa terra aqui, que é a terra fértil do Egito, a terra de Gósen, que foi pedida por José para levar sua família, e nessa região aqui o povo hebreu cresceu. Quando falo crescer, agora me refiro numericamente. Foi aqui que eles prosperaram. Foi aqui que o povo hebreu assustou os egípcios, quando eles chegaram à conclusão de falar assim: é melhor tomarmos uma providência, porque eles já são mais numerosos do que nós, vão se revoltar contra a gente e vão acabar tomando o nosso império. Então, a partir dessa descoberta ou dessa decisão, eles então tornaram-se escravos. A partir desse momento começa a polêmica sobre a existência do povo hebreu ou a permanência dele por cerca de 400 e poucos anos no Egito. A primeira polêmica em torno deles é a seguinte: como um povo tão numeroso poderia se tornar escravo de um povo numericamente igual ou inferior ao povo hebreu? A primeira parte discutível aqui é a seguinte: a história egípcia registra, através dos seus arquivos, a existência de José. José é citado na história egípcia, como também Moisés. Moisés é citado na história egípcia como príncipe do Egito e possível sucessor de Faraó. Alguns até gostam de afirmar que Moisés era o sucessor de fato, mas por causa da saída dele, né, o outro filho, você sabe muito bem qual era o grau de parentesco de Moisés com Faraó, né? Mas por consideração, filho, e o outro filho, esse de verdade, começa a reinar, torna-se um imperador. O importante aqui entendermos é que Faraó, para os egípcios, era muito mais do que um rei, era um deus. Até então, a divindade faraônica era considerada em toda a região. Não sei se vocês já assistiram aquele filme 10 mil anos antes de Cristo. Quem não assistiu, eu recomendo você assistir. Conta a parte do Egito Antigo, né? E como eles cultuavam Faraó. Como Faraó era considerado uma divindade. 10 mil anos antes de Cristo. A partir daqui começa a se questionar esse Moisés e esse Deus citado na história hebreia com relação a ele. Vamos então à primeira polêmica questionável. Repito, polêmica questionável.
Não estou dando aqui para você um novo dogma. A primeira polêmica está em cima do nome do Deus dos Hebreus, Yahvé, ou Yehová, né? Vai depender de algo chamado transliteração. Esta palavra Yahvé ou Yehová, cientificamente comprovada e provada, não é uma palavra aramaica. Aí começa a polêmica. Como alguém pode ter um Deus em que o nome dele não faz parte do idioma dele? Começa a polêmica a partir daí. Então começaram a estudar e começaram a pesquisar. Da onde era aquele idioma? De que dialeto, ou melhor, se tratava, né? De qual região veio aquela palavra? E descobriram que aquele dialeto era um dialeto de uma região chamada, onde Moisés ficou trabalhando para o seu sogro, que era sacerdote nessa região. Região de Midian. Era um povo pagão, um povo diferente, e dessa região essa palavra surge. Começaram a questionar esse Deus e esse êxodo. Mas então, depois de estudar, vamos então descobrir onde esse nome pela primeira vez é citado. E onde ele foi citado? Não? Não. Estava Moisés apacentando as ovelhas de seu sogro. Quando ele vê uma pequena vegetação pegava fogo, e o que lhe chama a atenção não é porque ela pegou fogo, mas foi porque ela não se consumia. Hã? Ele começa a apacentar a ovelha de seu sogro na parte ocidental do deserto. Essa parte aqui. Alguns falam também que é a parte fértil, mas chegando nessa partezinha aqui. E ele vê essa sarça. E quando ele chega para ver, ele escuta uma voz. Você conhece aí, já pregou muito sobre isso. E a voz fala: tira a sandália dos teus pés e tal. E ele fala: quem és tu, Senhor? Aí vem essa palavra. Aí, quando pela primeira vez essa palavra é usada: Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o que sou. Depois dessa pesquisa, descobriram que essa palavra vem de Midian, por quê? Porque Moisés morava aqui há 40 anos. Então Moisés agora já usa esse dialeto, por isso Deus se apresentou com ele nesse dialeto. Essa foi a primeira polêmica. Certo? Eu sou o que é também. Hã? Eu sou o que é. Sim, porque aí vem aquela parte da doutrina que Deus é atemporal. Isso. Né? Vamos lá. Então nessa primeira polêmica, a princípio foi resolvida. A outra polêmica com relação a esse êxodo foi esta saída de Moisés. Por que Moisés sai? Nós sabemos muito bem. E o que eu vou falar agora não é para depreciar Moisés, mas é um fato, que Moisés saiu do Egito para salvar sua pele. Né? Ele não tinha intenção nenhuma de voltar, vou armar um exército, vou voltar para tirar o povo daqui. Não. Ele saiu para escapar, porque a lei egípcia era o quê? A morte de um egípcio corria, não tinha jeito, então ele foge. Essa saída dele para cá e a sua volta traz a polêmica maior, que foram os sinais, né? Que sinais? As pragas. Aí começa, lembra o livro que eu indiquei para vocês? Entre eles, indiquei para vocês e a Bíblia tinha razão. Né? Se você ler esse livro, você vai ver, temos ali não tem, você vai verificar como a ciência explica as pragas cientificamente. Eles não pegam um vulcão, não sei o quê. Sim, mas cientificamente eles querem comprovar que aconteceu. Eles podem não falar que foi um milagre, mas eles comprovam que aconteceu. O filme, esse último Deus, esse último aí do MCM, parece que eles tentaram botar cientificamente. Se alguém quiser, eu tenho ele em PDF, tá? Se alguém quiser, eu tenho.
Já falou limpo não, né? Ah, tá. Meu Deus. Vamos então à polêmica, e essa polêmica é que se trata do nosso trabalho. Exatamente da onde saíram e por onde eles passaram. O trabalho que eu trouxe para vocês, o slide que eu trouxe para vocês, é um trabalho que reúne o maior consenso por onde eles passaram. Nós temos aqui a região onde eles estavam e eles começam o êxodo. Você tem ideia de quantas pessoas aproximadamente participaram dessa saída? 6 milhões. 3 milhões, 4 milhões e meio. 2 milhões aproximadamente. 2 milhões. Aproximadamente. 600 mil a pé. 600 anos. Sem condomos de criança, 2 milhões. Certo? Contando homens, né? Hã? Não. Contando o homem foi quantos mil? 600 mil. Mais mulheres e crianças, calcula-se 2 milhões de pessoas. E 2 milhões de pessoas não tem como você esconder, não tem como você não deixar rastro. Concorda comigo? Aí começa a polêmica. Porque 2 milhões de pessoas saíram daqui e nas regiões onde ele ficou, agora até passando já a parte da Travessia do Mar, porque a Travessia do Mar é o ápice da minha aula hoje, por favor não me interrompa. Já na parte aqui do deserto, do acampamento, onde eles ficaram por cerca de quantos anos? 40 anos no deserto, onde fala que as sandálias gastaram. Nesta região onde a Bíblia fala que eles ficaram, não existe vestígio de um povo. Não foi descoberto nenhum tipo de vestígio, nenhum tipo de objeto arqueológico comprova que aqui comportou 2 milhões de pessoas. Tem alguns mortos mesmo. Onde alguns morreram também. Nada. Os únicos vasos e utensílios que acharam com os hebreus, ou no lugar onde eles ficaram, os poucos que acharam, não eram, aí vem outra polêmica, de origem ou de cultura hebraica, ou seja, os artesãos hebraicos não faziam aquilo, mas eram de cultura cananeia. Então, se houve um povo aqui, que viveu aqui, morreu aqui, segundo os historiadores e os arqueólogos, eram da região de Canaã, e não os hebreus, por causa dos objetos encontrados, os poucos objetos. Porém, os objetos encontrados não tem como confirmar que 2 milhões de pessoas viveram aqui. Aí começa um monte de conjecturas e pensamentos e contestações. Isso cientificamente. Certo? O que compreende o nosso trabalho? O nosso trabalho compreende somente nesse processo aqui. Porque se nós entendermos esse processo, nós vamos entender o que aconteceu no deserto. Por que os objetos encontrados não eram de lá? Você faz ideia por que não eram de lá? Mistura também. Qual? Porque quando o povo saiu do Egito, ele falou de ouro, falou para pedir as coisas e eles dariam. Então os objetos saíram daqui. Certo? Eles não foram confeccionar, eles saíram daqui. E por que os objetos cananeus estavam no Egito? Os objetos... Não era só hebreus também, né? Os objetos povos. Não eram só hebreus, tinham os povos. Misturados com eles. Os objetos hebreus Outros povos, eu acho. Ah, entendi. Outros povos de outra origem. Eu acho que os objetos fabricados pelos hebreus eram sandálias, eram vestes. E essas, a palavra diz que não pereciam. Né? Os que eles trouxeram do Egito, no caso as especiarias, as coisas de ouro, essas coisas foram sendo perecidas. Isso é uma teoria. Alguma teoria? O Egito era dominado. O comércio era tudo ali na região, principalmente nas cidades maiores. Então, certamente todos os povos negociavam suas peças para. Jacó, quando foi com a sua família para o Egito, eles saíram de Canaã. Saíram de Canaã para o Egito lá ficaram.
região habitada pelos hebreus? Canaã. Toda a geografia bíblica nos ensina que todas as coisas convergem para a mesma região que é de Canaã. Por exemplo, para onde Terá, pai de Abraão, queria ir? Nós falamos isso na última aula. Canaã. Parou. Onde Deus manda Abraão prosseguir? Canaã. Quando tira o pessoal do Egito, vai para onde? Na realidade, eles estão voltando para lá. Vocês já ouviram falar numa teoria chamada teoria do caos? Teoria do caos. Sim. Alguém já ouviu falar? Ela tem dois princípios. O primeiro princípio, ela ensina que tudo está interligado. Que todas as coisas, ou melhor, nenhuma coisa acontece por acaso. Tudo está interligado com o acontecimento. O fato de você vir aqui já gerou outros acontecimentos que ligados trouxeram você aqui. E a outro ensinamento da teoria do caos é que toda resposta está sempre no início. Se você quer resposta para a sua vida hoje, o problema que você está vendo hoje, volte lá no seu passado, lá vai estar a resposta. Então, biblicamente, nós podemos aplicar essa teoria. Toda resposta está onde? No início. Porque tudo volta para a mesma região. É a Bíblia. Não? É a Bíblia. Eclesiastes capítulo 1, verso 9 até diz exatamente isso. Em outras palavras, nada se cria, tudo se copia. Essa sua interpretação foi ótima. Olha, lê já fizemos exatamente isso. Então, notaram que tanto a dificuldade de compreensão do nome de Jeová, como a dificuldade com relação aos utensílios, são facilmente sanados pela própria história. E nosso trabalho só está aqui. A praia da qual eles partiram gostou do mistério aí? Parece o vermelhinho caminhando. Tem uma foto aqui da praia. Ali tem um platô onde os cientistas comprovam que aqui conseguia, né, receber esse número de pessoas, 2 milhões de pessoas. Aqui eles ficaram. Uma vista lateral, eu não vou entrar muito em detalhe porque senão vou dar o trabalho para vocês. Temos aqui, tá vendo? Grande e bonita praia para 2 milhões de pessoas. E tem a parte geográfica que fala, que mostra que existe uma ponte exatamente nesta área que eles atravessaram. Uma ponte, não falo geográfica, no relevo. Existem as partes mais profundas do mar e exatamente aqui existe um relevo por onde exatamente eles passaram. Aqui começam várias teorias científicas. A primeira, de que um vento daqui para lá espantou essa água. Como aqui era raso, eles conseguiram passar de verdade. Se diz os... O mesmo vento que dividiu as águas levariam todas as pessoas. Pela força, pela velocidade. Esse raso deve ser, pelo que eu vi, 110 metros de profundidade, né? Esse raso, né? Esse raso, comparado a essas profundidades aqui. 700, 900 e 110 no meio. Os arqueólogos acreditam que mesmo que isso aqui fosse 5 metros de profundidade ou 10 metros, já seria um milagre ter esse relevo aqui para que pudessem passar. 2 metros não dá. Aí tem uma foto aí, você está vendo isso muito na novela, né? Não chegou nessa parte. Se eu não, tu tá por dentro. Tá perdendo segundo e quarto, né, mano? Aqui, Deus dividiu o mar com forte
forte vento oriental expondo essa ponte de terra subaquática por onde Moisés e os israelitas passaram em terra seca. Olha o vento aqui sendo citado. O vento está sendo citado aqui. Professor, tem uma teoria aí também que parece que Moisés entendeu mais. Esse deu mais citada e um hebreu foi à frente e botou África. Não, nunca ouvi. Tanto que até os próprios judeus têm um nome esse judeu também. Parece que ele ficou meio atônito também. Segundo a narrativa bíblica, os egípcios perseguiam, né, com carruagem os hebreus. Demorando o mistério aqui. Passei nessa minha pressa, nesse meu... Temos aqui no nosso trabalho esse cientista sendo citado, essa teoria é baseada no trabalho dele, que ele decide mergulhar exatamente no local onde houve essa possível travessia. Faz um trabalho de campo, de pesquisa, exatamente nessa ponte que nós vemos ali. Aí ele encontra as rodas da charrete de Faraó, temos aí aqui algumas fotos de algumas rodas, parte de charrete. Temos aí uma réplica de como era a charrete daquela época. Citando aí cientificamente agora a condição que estavam lá os objetos. E agora começa a falar sobre onde eles chegaram, né? As duas colunas de Salomão, já ouviu falar nisso, né? Coluna memorial de Salomão, que ele pede para erguer. E ele dá exatamente o ponto de partida e o ponto de chegada. Nosso trabalho é analisarmos aqui essas fotos e comentarmos. Simplesmente comentarmos. Fácil. E essas fotos o senhor vai mostrar? Ele já passou já. Fácil. Isso é generoso. Está na Bíblia, não está? Data de entrega, eu falei isso na aula anterior, né? 5/10. Próxima segunda-feira, 2 meses? Próxima Oi? Né? Próxima semana. Essa parte com Moisés aí, segundo os objetivos lá no Caio, no final de 15 dias, tem uma última data que é essa saída do objetivo da Pessoal, eu quero indicar a vocês uma visita ao Centro Cultural de Jerusalém. Vocês sabem que é ali da Igreja Universal, na antiga suburbana, mas lá tem uma maquete de Jerusalém, tem pessoas que servem como guias, vão instruindo vocês como era, o que acontecia, fala sobre as fontes de água, por que ali. Se vocês puderem fazer, vai precisar muito do conhecimento de vocês, geograficamente. Centro Cultural de Jerusalém. Por favor, só precisa trazer carnê para eu pagar. Enquanto entra, vai precisar te oferecer logo um carnê sem café. Tempo maior. Só não pode fazer um tratamento da água. Pode ficar fácil, vamos lá. Porque então eles analisem as fotos e digam o seguinte: se essa parecia somente isso,
se é verdade ou ficção. É a sua opinião. Perfeito? Opinião. Isso. Perfeito? Não, isso é verdade. Isso. Tá? Pessoal, alguma dúvida com relação ao trabalho? Mas com provações de textos, o senhor quer que põe textos como referência da nossa opinião? Acho que você deve colocar, né? Até porque o nosso curso é um curso teológico, né? Então a nossa base tem que ser teológica também. Mais alguma dúvida? Já sim. Poderia ser um pouquinho, já tem muito bom trabalho. Quando cheguei segunda-feira passada, eu falei, nosso trabalho, eu vou entregar para vocês, vai ser entregue no dia 5. Eu estou aqui, eu achei por bem tirar mais tempo aqui, porque realmente surgiram muitas dúvidas. Eu tô aqui. Teve um rapaz que faz a aula online que mandou para mim, ele pegou tudo que estava lá no slide e transcreveu e mandou. Exatamente igual, eu falei, isso eu já tenho, irmão. Eu mandei pra mim, eu já fiz a entrega. Eu já tenho. Tá certo, pessoal?